Boa noite, queridos irmãos. Saúde da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amém. É muito bom ver os amados irmãos aqui presentes nesta noite. Nós viemos aqui com o propósito de adorar, de agradecer ao Senhor Deus mais uma vez. E demos graças a Deus porque as portas continuam abertas. Nós podemos aqui em família, mesmo com algumas recomendações, mas podemos adorar ao Senhor Deus em conjunto aqui, em família cristã, e isso é muito bom. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem a Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Timóteo. Gostaria de ler apenas alguns versículos para nós darmos início aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, gostaria de ler do versículo 7 até o versículo de número 10. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, perigosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E eu fiquei meditando nesse texto essa semana, e pensando tanto o quanto nós lutamos, para ganhar nosso dinheiro. Mas talvez nós muitas vezes queremos mais do que nós já temos e mais do que nós ganhamos. Nós ganhamos X, se aumenta o nosso salário, talvez nós queremos um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e sempre essa luta. E todos os dias nós trabalhamos duro. E quando nós vamos descansar, porque o trabalho pede o descanso depois. E quando nós vamos descansar, geralmente nós descansamos fazendo coisas seculares, assistindo uma série, assistindo uma televisão, ouvindo uma música. E talvez nós deixamos Deus em segundo plano durante a nossa semana. Talvez buscamos Deus mais aos fins de semana, quando nós temos um tempo maior. E o interessante aqui no versículo 7 e no versículo 8 que diz: porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E Deus, eu tenho total certeza que todos que estão aqui, a todos que estão assistindo em casa, Deus tem dado sustento a todos nós. Deus tem dado com que nós podemos nos vestir. Ou seja, nós devemos estar contentes, porque já é o suficiente. Nada levaremos desse mundo. Que possamos durante essa semana, durante o restante desse ano, já chegamos aí ao meio do ano de 2020, há 3 meses já, nessa pandemia que nós estamos reclusos, deixando de fazer várias atividades. Sobrou com certeza um tempo maior para que nós buscamos a face do Senhor Deus. E a Bíblia diz, igual nós lemos: nada trazemos e nada levaremos. O importante, irmãos, é glorificar a Deus, é buscar a presença de Deus, é estar com Deus. Esse é o mais importante. Que essa semana nós possamos ser assim. Talvez deixar um pouco a ambição de lado, talvez deixar um pouco o trabalho árduo de lado. O descanso em Deus. O descanso em Deus. Amém? Gostaria que os irmãos curvassem as cabeças nesse momento, fechassem os olhos. Nós vamos procurar a face do Senhor Deus nesse momento. Oremos. Senhor Deus amado, Deus bendito, Pai, nós chegamos a Ti nesse momento, felizes, ó Deus, porque o Senhor deu graça mais um dia. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado, incontáveis, ó Deus, bênçãos. Só o fato de nós acordarmos, poder glorificar ao Senhor já é maravilhoso, ó Deus. Obrigado, Pai, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor sabe, ó Deus, nós somos pecadores, nós reconhecemos isso. E nós reconhecemos, ó Deus, através do nosso pecado, a Tua grandeza. Nós reconhecemos o Teu senhorio, ó Deus, o Teu poder, ó Deus, que através dele e através do Teu Filho amado na cruz, ó Deus, nós fomos redimidos, ó Deus, e lavados pelo sangue puro do Senhor Jesus Cristo.
Pai amado, abençoe nós essa noite, que tudo aqui, ó Deus, feito nesse culto, seja para o Senhor, tudo aqui é para o Senhor, ó Deus, nada para homem algum, ó Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe não só o nosso país, ó Deus, porque seria um egoísmo, mas todo mundo, ó Deus, que carece de Ti. Mundo que sofre, ó Deus, por causa dessa pandemia, pessoas que estão, ó Deus, em hospitais ou nas suas casas, temerosas, ó Deus, às vezes muitos não crentes, ó Deus, que não conhecem a Ti, ó Deus, e não sentem a paz que o cristão sente por estar na Tua presença. Salve, ó Deus, almas também nesse tempo, ó Deus, que nós possamos fazer a nossa parte de levar, ó Deus, as boas novas a essas pessoas que não conhecem o Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui, ó Deus, para pregar a Tua palavra, não só no púlpito, ó Deus, mas principalmente em todo o mundo, ó Deus. Nós precisamos sair, nos levantar, está na hora de acordarmos, ó Deus, para que pregarmos a Tua palavra, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê, ó Deus, é o que a Bíblia diz em Romanos. Nos ajude, ó Deus, a nos encorajar, a nos levantar e pregar a Tua palavra, porque o Senhor quer salvar, ó Deus. O Senhor não tem prazer na morte algum de pessoas que estão indo para o inferno, ó Deus, e pessoas estão indo. Nós precisamos fazer alguma coisa, ó Deus, porque para o Senhor salvar, essas pessoas precisam conhecer a Ti, e nós estamos aqui para fazer as pessoas conhecerem o Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nos ajude durante a semana, ó Deus, receba todos os louvores, receba, ó Deus, a pregação da Tua palavra, seja com o pregador da noite, que ele fale, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus, somente da Tua palavra, somente as santas Escrituras, ó Deus, e que nós saímos aqui diferente para essa semana. Nada, ó Deus, nada nós trouxemos, e nada levaremos, ó Deus, a Bíblia diz. Então o importante, ó Deus, é o Espírito, ó Deus, que foi regenerado através do Teu Filho, e que nós possamos glorificar ao Senhor. Nos ajude aqui, ó Deus, abençoe cada irmão que está vendo também em sua casa, e nas demais coisas, Deus, nós só agradecemos ao Senhor. Amém. Obrigado por tudo, ó Deus, no nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Convido os amados irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos louvar a Deus. Começaremos com o corinho Reunimos-nos aqui. Para glorificar
Deus, que adoraremos então o Rei Senhor Jesus, cantando o próximo corinho, Nosso Deus é soberano. Porque nós servimos a um Deus maravilhoso, amém ou não? Então nós cantamos bem forte esse corinho, esta paz. Não é por medo
cantar aqui mais um corinho. Foi assim. Conheci um mundo mau. Amém. Estávamos nas trevas e Ele misericordiosamente nos chamou para a luz verdadeira, Jesus Cristo. Irmãos, nesse momento nós vamos cantar o hino do cantor cristão, de número 396. Os amados podem continuar sentados. E também louvaremos cantando e louvaremos ofertando. Esse é o momento para aqueles que trouxeram as ofertas, podem se levantar e colocar aqui no gasofilaço, tá bem? Então vamos lá, hino do cantor cristão 396, cegueira e vista. Como cego eu andei e perdi o
Pedro Camacho orasse pelas ofertas, irmão Pedro. Amém. Irmãos, nesse momento nós teremos um especial que a irmã Natália vai nos trazer. E logo depois do especial eu já convido, por gentileza, o pregador da noite, o irmão Éder, que vai estar trazendo a pregação da palavra. Boa noite, irmãos. Essa música que eu vou cantar, faz um tempinho já que eu não canto, né? Desde que eu operei, fiquei afastada, então é um prazer estar louvando o Senhor. E ela se chama Deuteronômio 11, porque é uma transcrição literal desse capítulo, em que Moisés termina a narração, que ele vem falando das ordenanças de Deus para a vida do povo de Israel, e ele propõe ao povo, através, da palavra de Deus, bênção e maldição, o bem e o mal, a vida e a morte. Então, o povo deveria obedecer a Deus se quisesse ter a bênção e possuir a terra que Deus prometeu, a terra prometida. E hoje nas nossas vidas, a gente vê lá em João, aquele que tem os meus mandamentos e guarda e obedece, esse é o que ama a Deus. Então, que possamos a cada dia meditar na palavra de Deus, nos seus mandamentos e obedecer. Nem sempre é fácil, o acompanhar, quem quiser me acompanhar, negar-se a si mesmo não é fácil, mas que Deus nos dê graça e nos ajude. Amém? Todo
satisfação ver cada irmão, cada irmã aqui. Que gostoso ver alguns irmãos e irmãs que nós não víamos há algum tempo. E ali, à porta, esses queridos e queridas chegando com um sorriso no rosto, os lábios também sorrindo, e nós podemos perceber que realmente a vida em igreja, ela faz uma diferença para nós, individualmente falando. É propósito do Senhor, é plano do Senhor que vivamos em igreja, que congregamos ou congreguemos em igreja. Isso faz toda a diferença para as nossas vidas. Fico feliz então por poder ver cada irmão aqui nesta noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Esse culto ele é gravado também. Alguns irmãos, por questões de saúde, pertenceram ao grupo de risco, não podem participar desse culto. Então, muito provavelmente, Deus permitindo, amanhã será postado no YouTube, no Facebook da igreja, e os irmãos poderão, aqueles que não chegaram, acompanhar tudo aquilo que está sendo feito nesta noite. Os avisos nós daremos ao final. Eu já convido então que vocês tomem as suas Bíblias e abra para o livro de João, João capítulo 19. João capítulo 19, versículos 23 e 24. Um texto interessante nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Como todos são, sempre, todos os textos são interessantes. João, capítulo 19, versículos 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. O título da meditação nesta noite é Jogadores ao pé da cruz. Jogadores ao pé da cruz. Vamos orar mais uma vez pedindo a orientação, a bênção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Senhor, obrigado por tudo que foi feito até agora, meu Deus. Obrigado pelos cânticos, obrigado pelas ofertas, obrigado pela companhia agradável que esses irmãos, ó meu Pai, nos proporcionam nesse momento. Obrigado, meu Deus, porque dentro do teu decreto divino, aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui, e nós nos sentimos bem, e nós nos sentimos alegres, ó meu Pai. Senhor, a tua palavra vai ser ministrada, e a tua palavra, meu Pai, a tua palavra, queremos alcançar vidas, ó meu Pai, mas também queremos que a tua palavra edifique pessoas. Para tanto, meu Deus, nós precisamos do auxílio do teu Espírito Santo, nós precisamos da bênção e do favor do Senhor para a ministração da tua palavra, meu Pai Santo. A ela toda a honra, a ela toda a glória, assim como ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é no nome dele, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Jogadores ao pé da cruz. Quem é aqui que não gosta de jogar? Eu sei que vários irmãos aqui passam horas jogando, e é gostoso jogar, é algo que faz bem às nossas vidas. Videogame, as mais diversas, os mais diversos tipos de jogos trazem diversão para nós, e nós gostamos de jogar. A palavra de Deus aqui trata sobre o relato da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso pano de fundo, essa é a nossa audiência hoje, a crucificação do Senhor Jesus Cristo.
E na crucificação do Senhor Jesus Cristo nós vemos aqui 4 personagens, 4 soldados, os exequentes ou os executores da pena de morte do Senhor Jesus Cristo naquela ocasião, juntamente com mais 2 ladrões, 2 malfeitores. E nessa crucificação, conforme o texto nos relata aqui, nós verificamos que esses homens, esses soldados, eles dividiam os despojos, as vestes do Senhor Jesus Cristo. O texto fala aqui que eles tomaram-lhe as vestes, no plural. E o interessante é que as vestes de um executado, de uma pessoa naquela época, se tratava de sandália, de cinto, de lenço da cabeça e de túnica exterior. 4 elementos. E nós verificamos que foram divididos em 4 partes, cada parte para um soldado. Por isso entendemos que havia naquela ocasião 4 soldados. E parece que era uma prática romana, porque nós vemos em Atos capítulo 12, quando os servos do Senhor foram presos, eles foram entregues também a 4 soldados. E esses 4 soldados dividiram as vestes do Senhor Jesus Cristo. Mas quanto à túnica, a palavra de Deus nos diz que eles pegaram também a túnica. E essa túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E eles disseram: vamos lançar sorte sobre essa túnica. Um jogo de azar, um palo ímpar, um palito, que você quebra, e quem ficar com o maior ou com o menor palito, que se tirar, vai ficar com a túnica do Senhor Jesus Cristo. E eles fizeram assim para que a Escritura fosse cumprida. Deste relato que nós acabamos de ler nesses 2 versículos, pretendemos, Deus nos permitindo e nos ajudando, tratar sobre 3 situações: o projeto, o amor e a reconciliação. Projeto, amor e a reconciliação. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar de uma maneira mais aberta e complexa sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Como ela se deu, como ela ocorreu. E de antemão eu já te falo que a crucificação de Jesus Cristo foi uma farsa, foi algo indevido, foi algo ilegal, foi algo ilegítimo, foi uma injustiça, mas acima de tudo, foi um projeto de Deus, um projeto do próprio Senhor, nosso Deus. Primeiro ponto, então, o projeto, ou seja, a crucificação do Senhor Jesus Cristo foi um projeto de Deus, verdade absoluta. E dentro dessa questão eu gostaria de trazer aos irmãos aqui, para verificarmos os pontos, que Jesus Cristo foi crucificado porque ele se diz Rei dos Judeus. A marca acima da sua cabeça, e naquela época, acima da cabeça era entabulado, porque a pessoa ela era crucificada. Lembrando que a crucificação era uma pena de morte para malfeitores, para bandidos, para ladrões, para assassinos, para estupradores e por aí vai. A pior raça, espécie humana naquela época era morta, condenada pela crucificação, uma morte cruel. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto porque ele se dizia o Rei dos Judeus. Interessante que em João capítulo 19, versículo 19, nós verificamos isso. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, e que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mateus capítulo 27 e 37 diz a mesma coisa, que a acusação que pesava sobre o Senhor Jesus Cristo estava acima da sua cabeça e dizia: Jesus Cristo, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E no versículo 20 nós verificamos ainda que muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Todos sabiam por que Jesus Cristo estava sendo crucificado, e muitas pessoas estavam ali, porque era a época da Páscoa, a celebração para o povo judeu em Jerusalém da Páscoa. Mas é interessante observarmos, irmãos, que em João capítulo 12, versículos 12 e 13, nós lemos algo interessante que nos chama a atenção. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte,
a numerosa multidão que viera à festa da Páscoa, que seria celebrada uma semana após esse dia aqui, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. Tivemos essa semana, não tivemos, mas há uma prática no dia de Corpus Christi, das pessoas forrarem, em celebração a essa situação aqui. Jesus Cristo acabara de ressuscitar a Lázaro. Já começamos a ver algo diferente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem é que ressuscita um morto, já sepultado, já em decomposição, se não for Deus? E Jesus Cristo, Ele ressuscitou a Lázaro. E Jesus Cristo tinha a sua fama correndo por todos os lugares e cidades. E quando souberam que Jesus ia chegar em Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação, as pessoas, Hosana, salva-nos, Senhor, bendito que vem em nome de Deus e que é o nosso rei. Interessante que esse mesmo povo, essas mesmas pessoas, na mesma semana, crucificaram o Senhor Jesus Cristo, sob o tema de que ele se dizia o rei dos judeus. E aí nós verificamos que Jesus foi recepcionado em Jerusalém com grande clamor, e depois nós verificamos que tudo foi tramado pela religião judaica para matar Jesus Cristo, e ele compareceu perante a classe sacerdotal, Anás, Caifás, foi julgado, e compareceu perante Pilatos e foi julgado também. E nós verificamos aqui ainda, no versículo 37 e 38 de João, capítulo 18, para vocês entenderem como a palavra de Deus ela é rica em detalhes, e são importantes esses detalhes aqui. João 37 e 38, que vai dizer assim: Então lhe disse Pilatos, no julgamento perante Pilatos, governador romano de toda a Judéia, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Então nós verificamos aqui que Jesus Cristo ele veio e nasceu a esse mundo porque ele é rei e para dar testemunho da verdade. E interessante que, tendo dito isto, voltou aos judeus, Pilatos, e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Que crime que esse homem cometeu para ser crucificado? Nenhum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás, o outro ladrão, o outro bandido. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, após verificar que Jesus não tinha cometido nenhum tipo de crime, nenhum tipo de delito. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. Por que a coroa de espinhos? Porque ele se dizia rei dos judeus. Então vamos fazer uma coroa de espinhos, e fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça do Senhor Jesus Cristo, que machucou-lhe a face, que lhes trouxe dor e prejuízos físicos. E também colocaram ele uma vestimenta de púrpura, um manto de púrpura. E chegavam a ele e diziam: salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. E a história narra que Jesus Cristo tomou a sua cruz, que era o vergueiro, a parte horizontal da cruz, carregou, e apanhou, e carregou a tal ponto que chegou a um determinado ponto, um homem chamado Sirineu, Simão, teve que ajudar a carregar aquela cruz, porque eles, já exaustos, não conseguiam carregar mais aquela cruz. Até que ele foi crucificado, nós chegamos aqui na nossa cena. Então nós verificamos aqui que Jesus Cristo, e para muitos a crucificação foi um erro, foi uma injustiça, e é verdade, foi algo errado. Jesus Cristo não teve nenhum tipo de defesa, tanto perante o Sinédrio, e eles fizeram esse julgamento às escuras, e era proibido. Então toda a crucificação de Jesus foi algo ilegal, foi algo errado, foi algo injusto. Mas mesmo assim,
Nós vamos começar a verificar agora que era um projeto de Deus para a humanidade. Foi algo arquitetado por Deus durante, pasmem vocês, né? Desde antes da fundação do mundo, desde antes que esse mundo fosse criado, que os lançamentos dessa terra, dos mares, fossem feitos e colocados e estabelecidos. A crucificação de Jesus Cristo já era um projeto de Deus para a humanidade. E nós verificamos isso aqui em João capítulo 19, versículo 24, que diz assim, a segunda parte: mas lancemos sorte sobre ela a túnica, para ver a quem caberá. E aí a palavra de Deus diz: para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Irmãos, isso aqui não foi um fato do acaso. O salmista no capítulo 22, 18, já profetizou isso daqui, estas mesmas palavras, que se disse aqui: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. É o mesmo texto que o salmista, o rei Davi, séculos antes, profetizou, ou seja, há muito tempo atrás o salmista viu e disse o que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. E para que se cumprissem as escrituras, para que se cumprissem os projetos e os planos de Deus, aconteceu da forma com que aconteceu. Aquele fato ocorrido na crucificação ocorreu de forma idêntica ao que foi profetizado e predito pelo salmista. E já não bastasse isso, irmãos, várias situações, e até para nós identificarmos a veracidade da palavra de Deus, várias profecias em relação à crucificação do Senhor Jesus Cristo se cumpriram da forma exata com que foi predito no passado pelos profetas Isaías, Zacarias, Lamentações, que é o profeta Jeremias. Todas elas se cumpriram. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam os mesmos acontecimentos em relação à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Que ele foi traído por 30 moedas, que ele foi vendido por esse mesmo preço, que nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque quando os ladrões morreram, eles tiveram seus ossos quebrados das suas pernas, e quando o soldado chegou para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Por quê? Porque foi predito no Velho Testamento que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E os ossos eram quebrados para quê? Para que a crucificação, como já foi dito aqui, inclusive por mim e outros pregadores, ela é por asfixia. A pessoa ela fica pendurada na cruz e ela vai perdendo o ar, e os seus órgãos, seus músculos pulmonares, pleura, elas paralisam, e ele não respira. Ele busca ar, ele não respira, ele não consegue respirar. Por isso que tem na cruz, na vertical, aquela tabuleta, onde ele levanta, ele tenta levantar para tentar respirar um pouco. E quando demora-se muito para a pessoa morrer, o soldado chegava e pá, dava nos joelhos, as pernas eram quebradas, então ele não conseguia mais fazer esse movimento. Só que Jesus, quando eles foram fazer isso, ele já estava morto, para que as profecias se cumprissem. Uma morte dura, uma morte cruel, uma morte triste, uma morte indevida. Mas nós precisamos aprender, irmãos, que isso foi um projeto de Deus, e nós entendemos que a aplicação da palavra de Deus, assim como as profecias se cumpriram, elas sempre se cumprem nas nossas vidas. Todas as profecias que foram faladas pelos profetas, por Deus através dos seus profetas, elas se cumpriram, elas se cumprem e elas se cumprirão. Todas as promessas que Deus deu para você de estar com você em dias difíceis, elas têm se cumprido e elas vão se cumprir. Nenhuma promessa passa desapercebida aos olhos do Senhor nosso Deus. E nós verificamos isso aqui, irmãos, que pela profecia do passado, o projeto de Deus estava sendo cumprido. Nós verificamos em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ainda, que diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Jesus veio na plenitude do tempo. Jesus morreu e foi crucificado na plenitude do tempo. O que é plenitude do tempo? Na palavra de Deus,
a plenitude do tempo na palavra de Deus nada mais é do que o tempo designado por Deus para que as coisas aconteçam. Nada que acontece nesse mundo passa desapercebida ao poder do Senhor nosso Deus. Nós verificamos então aqui que quando as condições religiosas, culturais, políticas, exigidas pelo plano perfeito de Deus, atingirem o seu auge, as coisas acontecem. Então, quando tudo dentro da história humana estava pronto para que Jesus viesse, como diz aqui Gálatas capítulo 4, versículo 4, Jesus Cristo veio, nasceu. Tudo aconteceu na sua vida até que chegasse a sua crucificação, na plenitude para que ele fosse crucificado. Então, irmãos, é uma plenitude, uma vontade de Deus. E quando nós ouvimos que Jesus Cristo volta a esse mundo, na plenitude do tempo ele vai voltar a esse mundo. Não tenha dúvida disso, irmãos. Ele volta, a palavra de Deus ela é clara, assim como ele subiu, ele já disse que voltaria. Nós percebemos que as profecias estão se cumprindo, e na plenitude do tempo, no desígnio de Deus, Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja. Os sinais que nós estamos vendo hoje estão fechando, irmãos. As profecias e a palavra de Deus, ela não erra. Ela fecha a conta. E quanto mais nós verificamos e estudamos a palavra de Deus, nós vamos vendo que a plenitude do tempo da volta do Senhor Jesus Cristo está próxima, está muito próxima. Nós cremos que essa geração será a geração que será arrebatada. E amém por isso, porque nós seremos levados, estaremos eternamente para com o Senhor nosso Deus. Então, acontecimentos políticos estão acontecendo. Acontecimentos econômicos estão acontecendo. Acontecimentos desastrosos, tristes estão acontecendo. Tudo apontando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, o próprio Senhor Jesus Cristo deu os sinais e a conta fecha. Todos os sinais já se fazem presentes. Jesus Cristo está voltando, irmãos, não tenha dúvida disso. E nós esperamos alegremente que Ele volte para a sua igreja. Então não perca a esperança, não perca a fé. Muitas coisas estão por vir, muitas tristes, desagradáveis, inclusive, para que isso ocorra. Mas saibamos que para nós, que temos as promessas, as profecias que tem a igreja, nós vamos passar tranquilos. Às vezes com tristezas, com algumas dores, mas vamos passar ilesos por tudo aquilo que ainda virá. Projeto de Deus. 1 Pedro capítulo 1, 20. É aquilo que eu disse que você ficaria pasmado. A palavra de Deus fala sobre o sangue de Cristo, sobre o Cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no tempo certo de Deus. O apóstolo profetizou, ele viu num futuro, ou melhor, já tinha acontecido, já tinha passado a crucificação, e ele, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: antes da fundação do mundo, antes que as coisas viessem a existir, antes que alguma vida aparecesse nesse mundo, no projeto de Deus, Deus já viu o sangue do Cordeiro sem mácula, que tira todo o pecado do mundo. Projeto de Deus, irmãos. A crucificação do Senhor Jesus Cristo não foi um erro da história, mas foi projeto de Deus. Interessante, nós vamos investir um pouco de tempo nesse primeiro ponto. Os outros dois pontos são concomitantes e ao mesmo tempo, mas nós verificamos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 22 e 24, o seguinte. Olha o que a palavra de Deus diz por intermédio do apóstolo Pedro, relatado por Lucas, médico que foi escritor do livro de Atos. Olha o que Pedro diz: ouçam, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, Jesus Nazareno, rei dos judeus, a morte dele. Pedro, e a palavra é clara para demonstrar as situações, os mínimos detalhes, para não termos dúvidas.
Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vocês viram tudo que Jesus fez por intermédio de Deus, milagres, ressuscitou morto, como nós acabamos de falar aqui de Lázaro, sendo este, versículo 23, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi entregue pela vontade soberana e presciência, conhecimento de Deus sobre todas as coisas, e vocês o crucificaram. Mas por detrás disso, irmãos, dessa injustiça, havia o controle total do Senhor nosso Deus sobre as coisas, a tal ponto que a palavra de Deus diz que ele precisava morrer, que ele precisava vencer a morte, e ele venceu, ele ressuscitou, dando provas de que realmente ele é o Senhor nosso Deus. Era impossível, o que a palavra de Deus diz, porquanto não era possível a morte reter o Senhor da vida. Não era possível a morte reter o Senhor da vida, o mesmo Senhor que nos prometeu vida e vida eterna a todos aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é possível, irmãos, a morte nos reter, a morte não retém o seu aguilhão, a sua força não retém o poder da igreja. Essa é a nossa glória, por meio de Jesus Cristo, a nossa esperança viva e verdadeira, que nós temos vida e vida eterna. Projeto de Deus, tudo aqui então nós vemos o projeto de Deus se desenvolvendo em benefício de um prol de uma humanidade ímpia, uma humanidade perdida. Isso também não estava alheio, não era do desconhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós verificamos aqui em João 10, 17 e 18, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo sobre a sua crucificação, alertando os seus discípulos. Não foi pego de surpresa o Senhor Jesus Cristo, não foi um erro no seu ministério, ele tinha conhecimento. Diz assim, João 10, 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Sou Deus, ninguém a tira de mim, da minha vida ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus espontaneamente deu a sua vida. Então, irmãos, mais uma vez nós dizemos, não foi um erro de percurso da história, matou-se um homem bom, um homem bonzinho, mas ele, o Senhor da vida, diz, eu dou a minha vida, eu reassumo a minha vida, porque eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte, conforme ele diz no versículo seguinte aqui, tendo autoridade para entregar a sua vida e também para reavê-la. Este mandado, essa ordem, essa procuração, eu recebi de Deus, do meu Pai. Então, irmão, Jesus sabia de tudo que estava acontecendo, inclusive ele avisou os seus discípulos, olha, não importa que o Filho do Homem morra, padeça, sofra, mas eu vou ressuscitar. Inclusive João 16:33 fala sobre o bom ânimo. É nesse contexto Jesus avisando os seus discípulos, vocês vão ficar sem mim, vocês vão ficar dispersos, mas tem de bom ânimo, eu venci, eu venço, eu vencerei o mundo. É esse Jesus que muitas vezes nós olhamos para ele crucificado, triste, como um coitado, apanhando, mas tudo isso foi um projeto de Deus. Foi um projeto do próprio Senhor Jesus Cristo e foi um projeto do Espírito Santo para ajudar a humanidade perfeita, a humanidade perdida, para se tornar homens perfeitos, seguindo o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o primeiro ponto, irmãos, o projeto de Deus na morte do Senhor Jesus Cristo foi cumprido, foi real, foi absoluto. Não teve dúvidas, e saibamos que todos os projetos de Deus, eles não falham, ainda que nós não entendamos, ainda que se diga, mas a igreja vai ficar com as portas fechadas sem coronavírus, o que é isso, não é? Nós não entendemos,
Mas Deus, com tudo o que ocorre, com tudo o que está acontecendo, no meio da pandemia, fora da pandemia, no meio de tristeza, no meio de caos, muitas vezes que estão acontecendo, há um projeto de Deus em andamento, para que a humanidade e para que os filhos de Deus sejam atingidos, para que o propósito de Deus se cumpra como soberano Deus que Ele é nas nossas vidas, e para a honra e glória do seu próprio nome. Projetos de Deus, eles são aplicáveis, são aplicados e eles são cumpridos. Segunda questão da crucificação do Senhor Jesus Cristo, nós vamos verificar aqui, que é o amor. Amor. Em meio a toda essa tristeza de uma crucificação indevida, havia um projeto com amor. Romanos capítulo 5, versículo 6 a 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu, foi crucificado. Morreu pelos ímpios, dos quais um dia eu fui um. E talvez você tenha sido um ímpio, alguém que não queria saber de Deus, alguém alheio, fora, distante da vontade do Senhor Deus para as nossas vidas. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Alguém bom? Você se animaria a morrer por alguém bom? Fala, aquela pessoa ali é boa. Éder, aquela pessoa é boa, eu estou dizendo que ela é boa. Você morre por ela? Eu não. Não vou morrer por ela. Eu não vou morrer. Imagina morrer por um ímpio, inimigo. É o pensamento da palavra de Deus. Aí vem o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Jesus morreu e é uma prova verídica, fática, de que Deus nos ama, de que Deus amava a humanidade perdida, de que Deus amava as pessoas e ama até hoje que não querem saber de Deus, pessoas que não procuram a Deus, pessoas que não estão nem aí para as coisas do Senhor Deus. Deus as ama. Deus as ama com tal amor que fez com que seu Filho, Jesus Cristo, morresse na cruz para que houvesse salvação de todos os ímpios, todos aqueles que não querem saber do Senhor Jesus Cristo. Esse é um amor provado. Nós verificamos então aqui, irmãos, que Jesus é o remédio para a falta de amor. Jesus é o remédio e solução para todas as questões da humanidade. Em Jesus repousa todos os benefícios do Senhor Deus para nós, seres humanos. É através de Jesus Cristo, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou, Deus procurou atingir as pessoas por conta do Senhor Jesus Cristo. Então não somente houve um projeto, mas houve uma intervenção do próprio Senhor Jesus Cristo, por amor, para buscar aquilo que se havia perdido. Uma intervenção que mudou as nossas vidas, irmãos, uma intervenção que tem modificado as nossas vidas para todo o sempre. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O evangelho aponta para Jesus Cristo. Depois que nós ouvimos a verdade, que Jesus Cristo se disse a verdade, Ele veio para ser a verdade, Ele veio como rei, e Ele era testemunho da verdade, e nós precisamos ouvir dessa verdade, as pessoas precisam ouvir desse evangelho, e aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós, depois que nós ouvimos a verdade, o evangelho da nossa salvação, tende também nele crido, nós cremos nisto, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, há uma intervenção amorosa de Deus nas nossas vidas. Nós não somos deuses hoje, mas nós somos e temos a essência de Deus nas nossas próprias vidas, quando o Senhor Jesus Cristo imputou, otorgou, colocou, impôs o seu Espírito Santo na vida de cada um de nós.
como selo da promessa, de que nunca nos deixaria, de que nunca nos deixaria perdidos. Interessante que eu vejo tantas pessoas buscando o Senhor Jesus Cristo para terem mais bens, para terem mais saúde, para terem uma situação mais confortável. E isso não é errado até um certo limite que sai fora e extrapola o bom senso e o normal. As pessoas buscam isso, o Evangelho, para outras coisas. Mas esse é o Evangelho do amor de Deus, que nos coloca o Espírito Santo de Deus, que nos dá uma essência divina, que faz com que nós trilhemos os caminhos certos. Ouça, Lúcifer foi criado com perfeição, nada de errado, querubim ungido, poderoso, até que se achou nele iniquidade. Houve inveja, houve arrogância, houve desobediência, ele pecou e ele foi transformado em Satanás, uma criatura perfeita. Adão, o primeiro homem que foi criado, criação perfeita, homem perfeito, não tinha mal algum, até que se encontrou arrogância, inveja, soberba da vida e orgulho, pecou, desobedeceu. Foi tirado da presença de Deus e sofreu a condenação da humanidade por causa do pecado. E nós verificamos aqui então que algo diferente no amor de Deus e no projeto de Deus acontece nas nossas vidas. Nos foi imposto o Espírito Santo de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz que todos aqueles que creram em Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus, não por vontade do homem, não por vontade da carne, não por vontade do dinheiro ou de nada, mas pela vontade de Deus. Há algo diferente em nós, há algo diferente naquela pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo, que crê, porque a palavra de Deus diz que tem que crer nesse amor, tem que crer no Evangelho, tem que crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E você que está aqui, você crê? Você já passou pelo Evangelho? Você já recebeu esse DNA de Deus que hoje nós temos, que nos faz pessoas diferenciadas? Deus olha para nós e vê a toda essa dificuldade e nos ajuda, e nos abençoa, e nos socorre, porque nós somos filhos, nós somos abençoados, nós somos diferentes. Nós temos um sacerdócio e nós somos uma nação santa diferente por conta da crucificação do Senhor Jesus Cristo, por conta do projeto de Deus, por conta do amor de Deus. Isso é uma bênção, irmãos. Nós temos que dar graças a Deus todos os dias. Devemos deixar as coisas ruins do dia a dia, parar de afogar as nossas vidas, a nossa respiração, a nossa visão e olharmos para a verdade que a palavra de Deus nos traz nesta noite. O amor, uma intervenção amorosa de Deus que nos faz pessoas diferentes. E o último, a reconciliação, está no próprio Romanos capítulo 5. Nós estamos lendo aí Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, a crucificação do seu Filho, nós somos reconciliados com Deus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, nós temos e fomos reconciliados com Deus por meio da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Havia algo que nos separava de Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo remete a Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus hoje. Deus tem uma aliança de paz conosco hoje, não de ira, não de despropósito, de desprazer por conta do pecado, de afastar-se de Deus, de não querer saber de Deus. Nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Nós podemos deitar nas nossas camas e clamar ao Senhor: Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Nós temos acesso ao Deus Criador de todas as coisas. Eu tenho acesso, você tem acesso.
É só você dobrar o seu joelho no chão, clamar a Deus por conta da fé intermediadora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus, o Senhor, que está em todos os lugares, o Criador de todas as coisas, Ele para e te atende. Quer bênção maior que essa, irmãos? Existe bênção maior que esta? Não, não existe. Não existe a reconciliação. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele falou: Pai, foi comprar. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, demonstrando e provando: hoje nós temos acesso a Deus, de forma direta, de forma individual. Se você é um salvo, se você é uma salva, se você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você tem acesso direto, instantâneo à pessoa e ao trono da graça do Senhor nosso Deus. Isso é privilégio, isso é bênção grande demais para nós. Deus na cruz trouxe a possibilidade de reconciliação. Por isso, temos paz. 3 situações na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Um projeto de Deus, não foi um erro de cálculo no percurso. Nós verificamos aqui, além do projeto, o amor de Deus que ama você, que não tem paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, você não tem paz com ninguém. Se você está brigado com o mundo, se todas as coisas estão ruins para você, avalie a sua vida. Você tem paz com Deus? Você está reconciliado com Deus? Como nós cantamos aqui, nós temos uma paz. Às vezes as coisas não vão tão bem. Nós sofremos, nós choramos, nós perdemos, mas nós temos aquela paz que excede, que ultrapassa e transplanta qualquer paz, sentimento de paz que o mundo secular, que as coisas podem nos trazer. O Filho de Deus tem esta paz por conta do amor de Deus. E a reconciliação, por meio de Jesus Cristo, nós somos reconciliados. E os jogadores ao pé da cruz? Estavam lá, 4 soldados, aos pés do projeto maior de Deus, do amor maior de Deus, da reconciliação maior de Deus. O que eles faziam ali? Eles jogavam dados, tiravam para o ímpar, para ver quem ia ficar com a túnica do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão fazendo isso hoje. Estão ouvindo o Evangelho, estão ouvindo a verdade, estão ouvindo sobre o projeto, o amor, a reconciliação, o Evangelho, tudo que Deus fez. Mas ainda eles preferem jogar. Jogo de azar. Talvez amanhã alguma coisa aconteça e dê certo. E amanhã pode ser tarde. O amanhã pode te levar a um destino eterno sem o Senhor Deus, chamado inferno. Que isso é do inferno? Tudo que nós estamos dizendo aqui, sobre a crucificação, sobre profecias, sobre céu, sobre inferno, sobre Adão, não é somente um texto na palavra de Deus que aponta. São vários textos com vários autores, com vários significativos que fecham a conta e que dão a verdade absoluta do que Deus fala. Pessoas que não aceitam o Evangelho, que não creem no Senhor Jesus Cristo, têm uma separação eterna, que se chama esse local inferno. Mas aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, a obra dele, que entendem o amor, esses vão ter vida e vida eterna. É o céu, é uma vida que Deus tem preparado para aqueles que os amam. E quem é aquele que ama? João também fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, e esse é aquele que será amado por meu Pai. É dura a verdade, é dura a nossa responsabilidade de ter que falar sobre isso para você nessa noite. Mas você tem a oportunidade de experimentar do amor de Deus na crucificação do Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício voluntário. Então aceite Ele. Não seja como aqueles jogadores que tinham um jogo de azar. E você, meu irmão, minha irmã, que conhece o Evangelho, como tem sido a sua vida? De jogo? Jogo de azar? Talvez amanhã eu vou fazer isso na vontade do Senhor, talvez eu sirvo, talvez aquilo, jogando com aquilo que o Senhor Deus tem nos dado de melhor. Todos vocês aqui estão me ouvindo, inclusive quem nos assiste.
Ninguém aqui a partir de hoje, depois que ouviu, é isento da sua responsabilidade. Nem eu, nem você, seja de céu, inferno, seja de fazer a vontade de Deus no reino ou não. Ninguém é isento da sua responsabilidade. Mas a responsabilidade não vem como um peso, ela vem como um amor. Porque a partir do momento que nós entendemos o que Deus fez por nós, o amor dele por nós retribuímos isso com amor. Nós fazemos isso com alegria. Nós fazemos isso com satisfação, não como um peso, como um ônus. Ninguém precisa vir amanhã, irmão Jeff, irmão Pedro, irmão, seja lá quem for. Fala, irmão, você não precisa. Eu sei da minha responsabilidade. Às vezes, se eu estiver falhando, precisa sim de uma chamada para alguma questão. Mas numa conduta consciente, normal de vida, de dia a dia, eu tenho que saber, depois de tudo isso que nós lemos, verificamos o que Deus fez por nós, das nossas excelentes responsabilidades, dos nossos privilégios de servir a Deus com amor, com alegria, com satisfação. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, é claro. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor ainda é capaz de salvar. Continue salvando almas, continue edificando vidas, porque é no teu nome, o nome precioso de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que morreu, ressuscitou e intercede por nós. É nesse nome que nós intercedemos com os corações gratos e alegres por tudo que o Senhor fez. Amém e amém.